seria um gabinete de curiosidades. E um gabinete de curiosidades eram espaços que existiram fundamentalmente no século XVII e XVIII, que não eram museus, as coleções não estão organizadas como os museus, estão organizadas segundo a lógica do colecionador. E o que é que pretendia o colecionador? Reunir nesse só gabinete tudo aquilo que ele achava que era extraordinário, que era bonito e do qual nem sequer conhecia nem a origem nem o conhecimento. Pretendiam esses, normalmente nobres, alguns eclesiásticos, recriar numa só sala toda a criação de Deus. Se conseguissem reunir um maior número de coisas estranhas, recriavam a imagem de Deus. Portanto, é uma visão muito filosófica, muito pouco museológica, porque não há etiquetas e não há explicações. Portanto, a ideia é vocês sentirem, não é? Sentirem aquilo que sentirem. Tenho-vos a dizer que o programa esta visita tem muitos programas de luz. Eu vou para um programa de luz especial para vocês, que vai começar com muito pouca luz. Mas não se preocupem, porque a sala está completamente vazia, não há nenhum obstáculo e o que eu vos proponho é que cada um siga a luz. A luz vai aparecendo e vocês vão seguindo a luz ao ritmo que quiserem. Passado 2 ou 3 minutos, a luz é mais que suficiente. Portanto, cada um de vocês vai ver coisas diferentes, como perceberam, está bem? A visita demorará cerca de 20 minutos, poderão estar o tempo que quiserem, ok? Muito obrigado pela vossa visita. Vocês tiveram a oportunidade de ver a última exposição que o museu organizou, que é uma interpretação sobre o que seria um gabinete de curiosidades. Quando falo que é uma interpretação, quero vincar bem claro que não se trata de uma recriação histórica, trata-se de uma reação interpretativa do que seriam os gabinetes de curiosidades do século XVII e depois do século XVIII. Estes gabinetes corresponderam a um movimento europeu com origem na Itália, mas depois também desenvolvido na... Sim, pode baixar, pode sim. Obrigado. Desenvolvido também no Império Austro-Húngaro, um bocadinho também na Holanda, onde os colecionadores, estamos a falar numa altura que não havia nenhum museu público aberto, nem o Louvre estava aberto ainda, reuniam por seu gozo pessoal um conjunto de objetos que achassem diferenciadores, curiosos, exóticos, maravilhosos, e tentavam reproduzi-los, organizá-los, ou muitas vezes acumulando-os só em alguns dos seus salões, para os quais convidavam um conjunto de amigos para tertúlias, para conversas, para jantares. Obviamente que em Coimbra, na Universidade, nunca existiu um gabinete de curiosidades como este, mas existiu um material pedagógico de propriedade de Domenico Vandelli, que foi o professor que o Marquês de Pombal convidou para instalar a filosofia natural. Ele veio com o seu material pedagógico. O seu material pedagógico era o seu gabinete de curiosidades. Estamos a falar numa altura pré-Linneu, ainda não havia a sistemática binomial, não estavam divididos os reinos, vegetais, animais, etc. Portanto, a organização era de outra tipologia, e o Vandelli também recolheu um conjunto de objetos que também lhe pareceram curiosos, não é? Inclusive na sua coleção existiam moedas, existiam coisas que teoricamente não andam dentro das ciências. De qualquer forma, e eu sei que o vosso interesse é muito isso, uma das principais consequências da ação do ensino experimental foi achar que era necessário conhecer a natureza.
e o Marquês de Pombal e depois o primeiro-ministro que o sucedeu estavam muito interessados na natureza numa perspectiva económica, fundamentalmente, não é? E queriam conhecer o que é que os territórios do Império Português podiam ter de aliciante. Obviamente o Brasil aparecia como a joia da coroa, e a primeira viagem que chamamos normalmente viagem filosófica, foi feita no final de 700 ao Brasil, durou 9 anos, saíram 9 pessoas de Coimbra, capitaneados por Alexandre Rodrigues Ferreira, mais uns quantos botânicos, mais uns desenhadores, e estiveram 9 anos na Amazónia, subindo o rio, procurando encontrar tudo aquilo que encontrassem diferentes. Na verdade, os 9 regressaram 3, os outros 6 morreram durante a viagem, e mesmo o António Rodrigues Ferreira, para regressar, teve que casar com a filha do capitão do Porto para arranjar boleia para Portugal. Isto é realmente verdade, mas durante este tempo foi sempre enviando um conjunto vastíssimo de materiais para ajuda para Lisboa, e que depois alguns foram distribuídos por Coimbra. Nós ainda temos bastantes materiais que eles enviaram. Alguns não eram, para grande tristeza do primeiro-ministro do Pombal, e a seguir não eram, aliás a seguir do Pombal já não eram muito interessantes do ponto de vista económico, mas eram muito interessantes aquilo que a gente chama hoje do ponto de vista antropológico, porque eram coisas que ele nunca tinha visto. Nós temos uma outra sala que estamos a reprogramar, que chamamos de Sala das Viagens, onde esta viagem ao Brasil é muito recriada com alguns dos objetos originais que ele trouxe. De qualquer maneira, neste Gabinete de Curiosidades, nós também o fizemos para fazer uma interpretação, mas também quase como uma mostra do potencial do espólio do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. O que vocês veem naquela sala é pouco mais de 1% do espólio que nós temos em depósito, noutras exposições, e assim quase num bocadinho, em 5 minutos, vocês ficam com a noção da diversidade dos polos da Universidade de Coimbra, ficam com a noção da sua riqueza plástica, estética e também científica, e das potencialidades que este museu tem para se tornar aquilo que é nosso objetivo, um grande museu nacional, porque de facto é o sítio em Portugal onde se reúne mais elementos para compreender a história da ciência em Portugal, mas também noutras partes do mundo, como no Brasil, como em África, como na Ásia. Nesta sala, para aqueles que tiverem paciência noutro contexto, tem um making-of de 21 minutos que vos mostra um bocadinho em imagens como é que esta ideia foi crescendo e como é que ela se foi materializando. Esta exposição foi feita, para além da equipa do museu, com uma equipa internacional de designers espanhóis e italianos, também chilenos, que nos ajudaram a compor esta visão muito plástica que vocês tiveram a oportunidade de ver. Esta pessoa que está a falar e que vocês poderão ver é o professor João Brigola, que é um dos maiores especialistas do século XVIII em museus de ciência, nomeadamente em gabinetes de curiosidades, e que nos foi muito importante para nos ajudar a perceber se a interpretação que nós estávamos a fazer podia ter algum sentido, quer de rigor histórico, mas também de comunicação emocional. E era um pouco o que vos queria dizer, para não ser também maçador. Se tiverem alguma questão, tenho todo o gosto em poder conversar mais uns minutos com vocês. Iniciamos aqui um pequeno itinerário muito centrado nas marcas literárias que se encontram na cidade de Coimbra, que não são só lápides nas paredes e nas casas, não são só nomes das ruas, mas são também quer aquilo que nos ficou dos textos, alguns deles célebres, quer aquilo que ficou em instituições, em casas que foram
preservadas e que estão, nesta altura ainda, a prestar um serviço cultural, literário, como teremos oportunidade de ver. Portanto, não se trata simplesmente de uma memória no sentido, às vezes, comum da palavra, qualquer coisa que passou e de que nós conservamos uma imagem mais ou menos apagada, mas o que há de interessante no itinerário que nós vamos fazer é que ele conjuga todos estes aspectos. Textos, produção de imaginários, instituições, casas e atividade presente, atividade que continua a desenvolver-se. Eu penso que o Rui escolheu o início deste itinerário pelo significado que tem, não exatamente o lugar em que nos encontramos, mas estas escadarias da Sé Nova, que no imaginário cultural português marca o encontro de duas figuras fundamentais. O depois escritor, romancista Eça de Queiroz e o depois poeta, filósofo, ativista político Antero de Quental. Isso deu origem a uma página célebre, a um pequeno texto célebre de Eça relativamente a Antero, e essa situa o seu encontro com Antero exatamente nas escadarias da Sé Nova. O espaço foi, entretanto, subvertido pelas grandes transformações urbanísticas da alta da cidade de Coimbra, da zona alta da cidade de Coimbra, no final da primeira metade do século XX, mas a Sé Nova e as escadarias em que Antero e Eça se encontraram, essa escadaria permanece. Eu creio que nós talvez pudéssemos usar este encontro, se me permite usar este verbo, talvez pudéssemos utilizar este encontro como sinal, símbolo, não sei se é bem metáfora, mas sinal, símbolo talvez seja, daquilo que é essencial não só no aspecto literário, mas também no aspecto cultural mais alargado, no aspecto cívico e social mais alargado que marca Coimbra, que é justamente essa questão do encontro. E essa questão das possibilidades de encontro. Como vão ver, o itinerário que nós vamos fazer é um itinerário que é geograficamente muito pequeno, o que significava que em torno da universidade, aquela que vai ser a elite cultural portuguesa vivia muito perto. Em volta da universidade havia cafés, havia livrarias, havia bilhares. Há um texto que talvez seja oportuno ler lá mais para baixo, em que se fala disto mesmo, e portanto havia uma coisa que é singular, havia uma coisa que é desta cidade. Havia repúblicas, nós estamos aqui muito perto de muitas delas, pontos de encontro não só de estudantes, mas de toda a gente que quer entrar. As repúblicas têm a porta aberta, literalmente, ainda hoje. E, portanto, esta ideia do encontro, esta ideia de alguém que vai a passar e ouve um outro que improvisa poesia numa noite macia de abril ou maio e que é pegado por esse que diz poesia numa noite de abril ou maio e que fica sentado a seus pés
como essa vai dizer definitivamente para o resto da vida, esta ideia é uma ideia que nós podemos desenvolver para outras personalidades, outras figuras, outros tempos, outras gerações. É a ideia a que, por exemplo, um escritor muito mais tardio, como Fernando Namora, dirá, numa fórmula que é lapidar, muito mais tarde, dirá: Coimbra é um molde. É um molde. Coimbra é um molde. Coimbra forma. E forma por isto. Porque a universidade está ali, porque a estudantada anda aqui por perto, porque a circulação condena a estes encontros e porque, como essa dirá também, e porque as novidades, todas as novidades científicas, literárias, filosóficas da Europa chegavam a Coimbra por caminho de ferro. E, portanto, eram aqui conhecidas, como vão ser conhecidas nos anos 20 e 30, como vão ser conhecidas nos anos 40 e 50. Este itinerário que o Rui construiu é um itinerário de, digamos assim, 100 anos, dos meados do século XIX, 1864, 65, 66, até os meados do século XX. Não sei se a Cristina quererá certamente acrescentar alguma coisinha. Não, eu não tenho de facto nada a acrescentar. Este itinerário foi proposto pelo Rui. Quem conhece o itinerário e quem o traçou e o desenhou foi o meu colega António Pedro Pita, que é o grande conhecedor de tudo aquilo que nós vamos ver hoje, estudioso e apaixonado, além do mais. Eu gostava apenas, se calhar, de dizer duas coisas muito simples, porque ele falou justamente aqui de um espaço circunscrito, que é o espaço da Alta. É como se isto fosse um grande bairro, é como se fosse uma pequena cidade onde as pessoas circulavam. Ora, curiosamente, estes escritores que ainda não eram escritores quando por aqui passaram, eram aqueles que não viviam em Coimbra. Isto é, a malta que vinha de fora, digamos assim, porque os escritores de Coimbra não viviam aqui, estavam nas suas casas, noutros sítios, noutros bairros, que não fazem parte deste itinerário e que não têm esta configuração, digamos assim, de uma comunidade, de comunidades efêmeras, de certa maneira, que depois vão permanecer porque nós as reconstruímos, porque se tornaram escritores e deixaram marcas, mas na altura eram de facto comunidades de jovens, de sonhadores, de revolucionários em volta das repúblicas e neste espaço que era como se fosse uma pequena grande aldeia, uma pequena grande cidade. E isso são dois aspectos interessantes, eu acho, enfim, para a configuração de Coimbra, de facto, e para a noção do encontro, aquilo que nós chamamos o cheiro do café, não é? Os sítios aqui, os sítios de encontro, de diálogo, de conversa, de construção de um pensamento e de um imaginário. Pronto, era só este apontamento muito simples. Nós vamos depois, quando chegarmos lá ao fim, à baixa, nós estamos na Alta, quando chegarmos à Baixa, vamos falar de um escritor que também não nasceu em Coimbra, mas que se fixou em Coimbra, contrariamente a todos estes que passaram, todos estes que deixaram, que por aqui andaram, desde o Essa e o Antero até todos os outros, andaram por aqui, construíram, formaram-se aqui, formaram a cidade, foram formados pela cidade, mas também formaram a cidade, mas partiram. Todos eles partiram e saíram de Coimbra. Daqui a pouco falaremos de um que ficou, que não era de cá, mas que ficou, e que se calhar terminaremos com ele, não é, Rui? Sim, esta foi a primeira paragem. Nós vamos sair e vamos entrar aqui na Rua do Loureiro e vamos entrar neste meandro onde nos vão aparecer coisas e sobre elas vamos falando, designadamente alguns escritores e a leitura de algumas passagens alusivas ao local, aos lugares e sobretudo aquilo que é o imaginário que se foi construindo deste espaço que nós vamos agora visitar. Portanto, vamos para a Rua do Loureiro e depois para a Rua das Matemáticas.
fazer aqui nesta paragem um apontamento sobre três aspectos. A primeira, porque alguns de nós somos de geografia e esta rua está muito associada a um geógrafo particularmente importante para a nossa formação, para a formação até à minha geração, que foi o professor Alfredo Fernandes Martins, que nasceu um pouco nesta rua, aqui umas casas acima. Ele viveu a cidade, ele pertencia, digamos, aqui havia sempre uma tensão, uma dialética entre dois grupos sociais, os estudantes que ainda foram há bocadinho evocados e depois as classes populares, os futricas, não é? Ele, apesar de viver todo o ambiente estudantil, ele assumia-se um pouco como futrica e mais que futrica, salatina, não é? Ou seja, cuja alma estava muito arraigado a este espaço, não é? Às vivências desta parte alta da cidade. Eu chamo a atenção apenas do professor Fernandes Martins, não só por este facto, mas por um outro, que é ele tem e digamos tem um texto que foi um texto famoso que é Esta Coimbra, onde ele traduz aquilo que era não só a vivência deste espaço, porque é um texto, para lá bem escrito, historicamente e geograficamente bem fundamentado, traduz um pouco aquilo que é o espírito do lugar. E não nos podemos esquecer que esse texto foi uma conferência que ele fez no bairro de Celas, que foi um bairro para onde foram deslocalizados as pessoas, os residentes da parte alta, que foi demolida para se instalar a parte, os edifícios novos da cidade universitária feitos durante o Estado Novo. Eu aconselho o texto, porque ele está online, mas leio aqui apenas só o primeiro parágrafo, onde ele de alguma forma toma uma posição, porque Coimbra é sempre vista com amores e desamores, e ele toma uma posição um pouco a meio campo, a meio terreno. Ele diz assim: amo as gentes e as terras à minha maneira, de coração aberto, olhos nos olhos, retinas presas na paisagem e bem atento o juízo valorativo não vá à correta atitude psicológica de cair em sentimentalismos piegas ou descambar em ridículos surtos românticos que uns e outros são agentes corrosivos do prestígio emocional dos seres ou do torrão amado. Deste jeito, se amar é conhecer, amo esta Coimbra, berço meu de um amor refletido e sereno, amor que me vem da meditada interpretação plástica-geográfica da paisagem, do que sei do evoluir do aglomerado urbano no curso das idades, da admiração pela atividade fecunda dos seus filhos, da inteligência do que tem sido o contributo da cidade para a vida coletiva da Grey. Eu acho que é poético, não só muito assertivo o seu olhar, mas de uma beleza poética, e a escrita ao longo de 30 e tantas páginas é feita um pouco neste registro e neste ritmo. O segundo apontamento é que nós estamos aqui numa república, a República dos Incas, e depois a República do Raste-Parta, que coabitam, e que o Raste-Parta está muito ligada ao fado. Viveu aqui Adriano Correia de Oliveira, que cultivou o fado de Coimbra de uma maneira bastante qualificada. Este ano faz 80 anos do seu nascimento, que está a ser comemorado, mas a Real República Raste-Parta tem uma outra particularidade que eternizou na música Coimbra, porque foi no Raste-Parta que foi gravado o filme Capas Negras, em 1947, não aqui, mas no lugar próprio, que foi na parte que foi demolida para instalar os edifícios novos, depois é que se deslocalizou para aqui depois de 47, mas foi nessa República que foi gravado As Capas Negras, e há uma canção que todos conhecem e que tem versões de toda a maneira e feitio, não é?
Roberto Carlos, inclusivamente, também cantou, Coimbra é uma lição. E essa música célebre decorre, e que foi um êxito mundial, da Amália, e que projetou a Amália Rodrigues, decorre da gravação feita neste contexto. A Amália Rodrigues, e porque estamos aqui a falar de fado de Coimbra, mas a Amália era sobretudo uma intérprete do fado de Lisboa. Coimbra é uma lição, é no registro do fado de Lisboa, mas há uma outra canção que ela também eternizou, que é o Fado, de José Régio, não é? E com isto eu estou a passar para o terceiro apontamento, que é a Rua das Flores, que é aqui ao lado, onde viveu Zé Régio. Aqui situou a vida de um personagem, uma personagem, da personagem do seu romance cíclico, que é um romance chamado A Velha Casa, que tem vários volumes. O volume terceiro, intitulado Os Avisos do Destino, José Régio situa-o muito claramente, não só na Rua das Flores, mas sobretudo nesta casa, de que faz uma descrição minuciosa. A Rua das Flores faz a sua entrada em cena no capítulo 4. Na Rua das Flores, por onde morara por influência de Estevão, Lelito, é a personagem, iniciara-se numa vida mais variada, como já lhe pareciam longe os seus ridículos temores de caloiro. E tanto a casa como a rua eram muito animadas. Este Lelito viveu antes numa rua por onde nós vamos passar, fica por ali, que era a Rua do Loureiro. E depois faz uma descrição muito minuciosa. 4 estudantes ocupavam o terceiro andar, que era o dos hóspedes, no segundo andar era o dos donos da casa, e no resto do chão era uma viúva que era, na altura do romance, ou do enredo, que o romance retrata, que era uma viúva amiga de um polícia casado e tinha 2 filhos. Há uma descrição interessante a propósito do que disse o Rui e da canção de Coimbra. É que José Régio, isto é, Lelito, rememora também, reconstitui também a situação que era gerada, e fazia parte certamente dessa animação, com um cantor de fados, que aqui aparece com o nome de Armandinho, que morava em frente, na República dos Caloiros, que era uma casa comprida de um só andar. Esta casa que está aqui, de facto, como aliás pode ser para a arquitetura, é uma casa que durante muitos anos teve um só andar. E há descrições, aliás, do Mondego, das margens do Mondego, a partir do terceiro andar que Régio ocupava, isto é, Lelito ocupava nesta casa do número 37. Não escapa à animação da Rua da Matemática e da Rua das Flores. Uma referência, no ponto exato em que nós paramos, uma referência a uma figura popular, de grande circulação entre a população académica, que realmente se chamava Maria Marrafa, é o nome que está numa lápide colocada ali na Rua da Matemática, e que aqui aparece com o nome de Mariquinhas Marrafa, que era de profissão distribuidora da sebenta. A sebenta era uma coisa que os alunos faziam a partir das aulas dos professores, daquilo que os professores diziam, os alunos tomavam nota e escreviam aquilo tudo. Às vezes o professor relia, outras vezes talvez nem isso, e aquilo depois
constituía o saber adquirido na matéria respectiva. E a sebenta passava de mão em mão. Este livrinho passava de mão em mão. De onde veio, aliás, o nome. Sebento quer dizer muito sujo. Porque, sem querer carregar nas tintas da sujidade, sem querer carregar as tintas da sujidade e sem querer incentivar a vossa imaginação, imaginam o que é o mesmo exemplar passar por dezenas de mãos. Não é só mãos, era também porque para voltar às páginas era preciso ajuda e, portanto, gerações a utilizar a mesma sebenta, o nome era bem dado. No outro extremo da Rua da Matemática, é aqui à frente, já ao dobrar da esquina, vivia a Mariquinhas Marrafa. Não era menos popular a Mariquinhas Marrafa. Toda Coimbra lhe conhecia a crónica. Andar em Nova, distribuindo as folhas das sebentas pelos quartos e repúblicas de estudantes. Nova, alegre, bonita, pelos quartos dos estudantes. Bem é de querer que a Mariquinhas Marrafa não distribuísse só as folhas das sebentas. E até os pais dos estudantes a conheciam. Já de tradição. E a reconheciam, vindo na Cama das Fitas visitar os filhos, àquela deusa do amor fácil e da juventude boémia. Isto é dito antes de descermos por uma coisinha que o Rui falou, que é essa relação às vezes complicada, às vezes entre o universo estudantil e o universo popular, digamos assim. A minha convicção é que os melhores momentos da cidade, e houve muitos, também houve outros assim, mas os melhores momentos da cidade foram quando justamente essa distinção se esbateu. Com o Adriano Correia de Oliveira aconteceu isso. Com o professor Fernandes Martins aconteceu isso. O texto que o Rui referiu é o texto de uma conferência feita numa coletividade popular. Não num colóquio, não num congresso, não num contexto universitário, mas numa coletividade popular. E, tirando os seus, dele, Fernandes Martins, textos canónicos, as suas teses, a tese de licenciatura e a tese de doutoramento, este texto que o Rui lembrou é talvez o seu texto de referência, o seu texto referencial, feito numa coletividade popular em Célebres. Aliás, nós vamos passar por uma outra que teve grande frequência de uma das figuras para onde nós agora também vamos passar. De que ano estamos falando? Aqui estamos falando de 27 a 40. Aqui estamos falando de 27 a 40. A Régio está em Coimbra desde 24, 25 até 29, 30. A revista continua. Depois havia outras personalidades que ficaram aqueles que não moravam por aqui. No final desta rua morou durante todo o seu percurso universitário um escritor de que nós falaremos a seguir também, a propósito de uma outra casa, que foi o escritor Carlos de Oliveira, que morou exatamente aqui ao final da rua. Portanto, esta geografia é uma geografia muito apertada com a observação oportuna que a Cristina fez das pessoas que eram de cá, dos escritores que eram de cá, sei lá, o Eugênio de Castro e que moravam nos sítios. Mas esta circulação aqui, de facto, é a circulação num campo muito apertado. Cristina, ¿nos podía resumir, porque hay mucha gente aquí que no sabemos, el papel de la revista Presencia y los dos, desde el punto de vista... Ele conhece melhor que eu. Eu só queria acrescentar duas coisinhas que são, não é preciso, porque são mesmo só duas coisinhas. Elas estão ali assim, de perto.
que são apenas anedotas. Uma delas tem a ver com a sebenta, e eu aconselho-vos a lerem a página mais deliciosa escrita alguma vez sobre a sebenta, foi escrita por essa, de Queiroz, no Conde de Abranhos, é a página, se querem saber o que é uma sebenta, leiam essa de Queiroz do Conde de Abranhos. E outro pormenor que tem a ver, o Pita acabou de falar do espaço, da geografia, mas há também a questão do tempo, porque nós imaginamos os nossos estudantes de hoje, que à quinta-feira à tarde pegam nas suas sacolas e regressam a casa. Quem tem aulas à sexta já vê as aulas esvaziadas dos estudantes que foram passar o fim de semana a casa. Nessa altura, o Pita acabou de ler uma passagem do Régio, em que é dito que os pais venham visitar os filhos durante a queima das fitas. Os estudantes não saíam de Coimbra, portanto, passavam não só as noites, mas as quintas e sextas, os fins de semana, e portanto havia de facto um espaço circunscrito, mas também um tempo que os reunia fora das aulas e fora de um espaço mais letivo. O que hoje não acontece, porque os nossos estudantes deslocados estão em Coimbra de segunda à quinta. E, portanto, não tem esse convívio de fim de semana fora das aulas. Eram só estes apontamentos muito anedóticos. E agora a presença. A Presença é uma revista que se publica entre 1927 e 1940. É uma das revistas fundamentais do modernismo, certamente a revista central do modernismo português. Se fizermos agora uma distinção entre o modernismo e o futurismo, então claramente é a revista fundamental do modernismo português. É a revista onde, entre outras coisas, não é bem divulga, se ensina a ler, se dá a ler os futuristas portugueses, na altura praticamente desconhecidos. Pessoa ainda era vivo, Mário Sá Carneiro tinha suicidado em Paris uns anos antes, mas todos os futuristas portugueses eram ainda vivos e desconhecidos na altura em que a revista começa a publicar-se, esta, 1927, Pessoa, Almada Negreiros, Anjo de Lima, penso que ainda era vivo nessa altura, vai morrer num hospício e só vai ter as obras publicadas muito tarde. E é esta a revista Presença que assinala a importância, ou digamos de outra maneira, que desenvolve aquilo que é o caráter genuíno do trabalho crítico, que é arranja um lugar para a revista, reconstitui uma história da literatura portuguesa, sobretudo uma história da poesia portuguesa, de modo a que o contributo de Pessoa, Sá Carneiro, Almada, etc., tenham um lugar fundamental, de modo que o seu lugar seja um lugar fundamental. Não por acaso, 2 anos antes de publicar, de entrar na aventura desta revista, José Régio apresentou como tese de licenciatura, que depois vai ser publicada, um trabalho, um ensaio que é uma pequena história da poesia portuguesa. E essa pequena história da poesia portuguesa não é só uma história cronológica, é também uma interpretação da história da poesia portuguesa. Percebemos nós que é uma interpretação feita de modo a que seja absolutamente indispensável reconhecer o caráter inovador, mas necessariamente inovador, do nosso futurismo. E Régio, nesse texto, dedica capítulos especiais a Pessoa, a Mário Sá Carneiro, a Almada e outros. Mas não só isto, a revista Presença é também fundamental
pelo modo como se encarou a si própria como objeto visual. Foi uma coisa que escapou a muitos intérpretes até há muito pouco tempo. Não só a escolha das ilustrações, mas a escolha do papel, a grafia, a paginação, tudo isso é de uma modernidade que, mesmo que o futurismo não tem. E a reivindicação, o nome, presença, só este nome, que tem muito pouco a ver com o recorte clássico dos títulos das revistas do nosso futurismo, Orfeu, Centauro, que eram figuras clássicas. Esta presença é outra coisa, que não é só no plano literário, que não é só no plano das artes plásticas, mas também na música. Alguns dos grandes compositores, digamos, contemporâneos, Schoenberg, Weber, têm lugar nas páginas da revista. E, portanto, é uma revista centralíssima, sobre o qual, e esse seu aspecto plástico, visual, é talvez um dos mais significativos. Perfeito. Está dito? Chega! Vamos embora. Esta aqui, assinalada há menos tempo, e que marca, distingue a casa onde se reuniu este grupo chamado Divodignos, que era uma associação secreta que se formou no contexto das lutas liberais. Portanto, a partir do nosso primeiro liberalismo, a partir de 1820, e que em 1828, na iminência de a Universidade, pela presença dos seus lentes, alinhar pelas correntes absolutistas, decidiram fazer uma conspiração e aprisionar e matar os lentes a caminho de Lisboa. E assim foi feito. Esse episódio é conhecido justamente com o nome da matança dos lentes. Portanto, não estamos a falar só de folclore, no sentido pejorativo da palavra. A coisa é a sério. Esta placa assinala a casa onde os Divodignos se terão reunido e terão tomado essa decisão. Em frente, algumas décadas depois, terá vivido, é possível que tenha vivido, essa de Queiroz. Estas nuances todas é porque nem sempre o nome que estava na matrícula, que é o nome que figura no anuário da universidade, corresponde às moradas efetivas dos estudantes, não é? Os estudantes circulavam muito de casa, não viviam sempre na mesma casa, não dormiam sempre no mesmo sítio, a coisa ia circulando. De qualquer modo, o elemento objetivo que temos relativamente à permanência de Essa em Coimbra dá-o como residente nesta casa que aqui há uns anos foi assinalada. Décadas depois de Essa ter vivido aqui, numa casa por onde nós vamos entrar, esta ali,
viveu a família de na altura, muito jovem poeta, chamado João José Cuchufel, e que é uma casa importantíssima por razões que depois lá dentro nós teremos a oportunidade de dizer. É uma casa que é um local de reunião, é um local de imaginação, é um local de conspiração. Estamos nos meados do século XX, enfim, na primeira metade do século XX, anos 30 e 40, com a República Espanhola no seu fim, depois o início da Guerra Civil em Espanha, depois a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso, a geração que se reuniu nesta casa vai acompanhando de um modo muito ativo, muito empenhado. Aqui se planearam revistas, coleções de livros, escreveram textos. E esta casa deixou também marca. É talvez uma das raras casas, mas isso a Cristina conhecerá melhor, mas no contexto da história da literatura portuguesa é talvez uma das raras casas que é personagem de romance. É a personagem de um romance fundamental neste período, que é o romance de Fernando Namor, intitulado Fogo na Noite Escura. Esta casa é a personagem desse romance, além de ter alimentado imaginários, textos, crónicas de muitos outros autores, como teremos oportunidade de ver. Casa de Rua do Loureiro, uma dessas calçadas íngremes de pedra polida e escorregadia que descem da Alta de Coimbra para o Arco Moiro da Almedina e se deviam chamar genericamente quebra-costas. Abria-se, o portão da casa, abria-se no muro alto e branco do jardim. O jardim, podemos fazer um bocadinho de cinema. O jardim não era muito grande, mas dava com o seu ar extremamente cuidado, os velhos azulejos, os renques de bucho certos e aparados, o lago de pedra clara ao meio, dava para 2 ou 3 patamares sucessivos de quintal, numa geometria confusa de parreiras, horta, poço, muros, árvores e um grande silêncio de coisas aldeãs, onde os sinos do Colégio dos Órfãos, que ficava a 2 passos, vibravam como se viessem de muito longe. A 2 passos também o antigo Palácio dos Bispos, a Universidade, a Sé Velha, a Torre Danto, encrustada no seu lance de muralha, o Palácio de Soberripas, praticamente abandonado, e que sempre me lembrou, não sei porquê, a solidão num poema de Gomes Leal, portas que se não fechavam, as janelas partidas, o pátio breve lajeado de murcho e a umidade, o visco, sempre à flor da pedra. A verdadeira entrada da casa era por esse portão lateral da Rua do Loureiro. No mesmo plano do jardim, 5 ou 6 portas envidraçadas e amplas. A última, sombreada pela espessura de uma trepadeira, levava ao escritório de João José Cuchufel. Em frente, o lago, o rumor da exígua concha d'água nas tardes de verão. Lá dentro, móveis antigos, livros, quadros, maples de couro, um candelabro simples na penumbra e meia dúzia de jovens escritores planeando, como sempre, o mundo novo. Boa tarde a todos. Eu vou dizer umas breves palavras. Foi uma armadilha que o Dr. Rui Jacinto me entregou. Naturalmente falaste sobre a casa
edifício e a história agregada à casa, melhor do que ninguém, temos aqui várias pessoas encabeçadas pelo professor António Pedro Pita, portanto seria redundante da minha parte voltar a falar sobre essa questão. Mas, muito breve, um resumo do que é a casa hoje. A casa é um espaço que integra a Divisão e Departamento de Cultura do município, foi inaugurada em 2010 e foi comprada pelo município no início da década de 90, sobretudo com o objetivo do município ter um espaço onde pudesse instalar uma residência literária. Coimbra tem coisas bastante positivas, como tem coisas bastante negativas, aliás, como qualquer cidade, mas curiosamente na década de 90 foi a única cidade portuguesa que se chegou à frente para integrar um projeto concebido por Jacques Derrida, que era um projeto intitulado Cidade de Refúgio. E estiveram aqui vários escritores em Coimbra, só que nessa altura a cidade, o município, teve que alugar um espaço privado para instalarem os escritores e, portanto, teve sempre, a partir de determinado momento, a ideia de ter um espaço próprio para residências. Portanto, o presidente da altura, nos anos 90, o Dr. Carlos Encarnação, conhecia a casa, porque vive aqui na Sé Velha, percebeu a casa estava devoluta, que era o espaço ideal para múltiplas valências no âmbito cultural, mas e, sobretudo, a instalação de uma residência que temos aqui no primeiro andar. Portanto, neste momento é um espaço, como disse, do Departamento de Cultura, que agrega todos os eventos possíveis ligados à cultura, adaptando-os naturalmente à especificidade do espaço. Isto não é um museu, é uma casa viva, o que significa que nós adaptamos os eventos aos espaços. Naturalmente, quando a casa foi inaugurada, e hoje mantém essa ideia, há espaços que são mais indicados para determinados eventos, mas podemos adaptar perfeitamente a casa a esses eventos. Portanto, sobretudo, a casa foi recuperada pelo arquiteto João Mendes Ribeiro, sendo da Guarda há muitos anos que tem um ateliê em Coimbra, é professor na universidade e que inclusive ganhou um prémio com a recuperação desta casa, e é uma casa que está aberta ao público em geral. Todas as sessões que aqui acontecem, todos os eventos são gratuitos. Há uma pequena programação que o município vai apresentando, que por vezes, e como é natural, agrega propostas do exterior, mas a casa está aberta a todas as iniciativas e possibilidades que, direta ou indiretamente, tenham a ver com a cultura e, portanto, independentemente do poder político, é uma casa de cultura aberta à população em geral. Se tiverem alguma pergunta... Eu até posso só dar aqui um... Sim. Para depois não fazermos uma saída mais suave, eu faria só uma referência que esta casa, para nós, quando digo nós sei, e quando digo sei, digo Eduardo Lourenço, que é o nosso mentor, o nosso patrono, o nosso diretor honorífico, faz parte um pouco desse roteiro, porque, como sabe, o Eduardo Lourenço morreu há 2 anos, 1 ano e picos, e, digamos, a sua biblioteca foi dispersa em 4 lugares fundamentais. O primeiro que doou foi à Guarda e à biblioteca que tem o seu nome. Em Coimbra dividiu a parte da filosofia pela Faculdade de Letras e uma parte mais ligada a romance, etc., que está aqui sediado na Casa da Escrita, e depois, se calhar, uma parte mais nobre, que é a parte, digamos, de manuscritos, que está na Biblioteca Nacional. Portanto, quando nós nos aproximamos do centenário de Eduardo Lourenço, que em princípio terá lugar no ano que vem, este roteiro, Guarda, Coimbra, Lisboa, faz todo o sentido e, portanto, mais uma razão para nós fazermos este percurso e colocar a Casa da Escrita neste itinerário. Era só isto, porque nós, julgo que o João irá à frente, dará esse apontamento, mas como estamos aqui, ficamos já com essa ideia, depois fazemos a saída em direção à Sé Velha.
que é a saída da cidade medieval. Não é? Nós estivemos ali parados, digamos, no centro, no coração da cidade medieval, junto à Sé Velha, não é? Fizemos a descida do quebra-costas, que aproveita um córrego, um antigo córrego, não é? E estamos aqui a fazer a passagem por isso é que se chama a Porta de Al-Medina, não é? Que é a cidade em árabe, portanto o que prova pela toponímia, digamos, a presença de outros povos, não é? Portanto, se repararam ao longo do percurso, estão cravados no chão uns sinais que são o desenho da cidade medieval com as 5 portas. Esta é a porta de saída de uma delas, que é a Porta de Al-Medina. Nós depois vamos chegar à Rua Ferreira Borges e Rua Visconde da Luz, que é a antiga calçada e que é, digamos, uma fronteira entre a cidade medieval e depois aquilo que era o arrabalde, ou os arrabaldes, não é? Que formaram depois a Baixa, aquilo que nós chamamos a Baixa. E, portanto, começámos na Alta, vamos terminar na Baixa. Basicamente, esses arrabaldes têm 2 características que eu gostaria de destacar. Por um lado, as 3 igrejas que organizaram esses arrabaldes, São Bartolomeu, São Tiago, Santiago e Santa Justa. Nós vamos jantar em Santa Justa, que foram onde se organizaram os 3 núcleos fundamentais, e depois vamos fazer um percurso, não vamos falar muito mais, mas vamos percorrer um conjunto de pequenas vielas, aquele emaranhado de ruas que tem uma toponímia muito própria, porque é a organização social das classes sociais medievais, ou seja, a Rua dos Sapateiros, a Rua dos Oleiros, a Rua das Azeiteiras, e, portanto, basicamente esta é a Coimbra antiga, não é? Pronto, é isto fundamentalmente. Nós, amanhã, quando partirmos, não é? Vamos sair deste centro de Coimbra em direção, porque vamos partir do Dom Dinis em direção à periferia, próxima e depois mais longínqua, porque vamos até Serpins. Serpins é o lugar, digamos, como diz a Doralice, onde, digamos, o caminho de ferro faz a ligação, é a boca do sertão, não é? Ali termina o caminho de ferro e começa, digamos, um outro mundo, e é para esse mundo que nós nos encaminhamos na viagem da manhã. O rural profundo, etc, etc, etc. Portanto, nós estamos a partir aqui deste centro medieval e a partir daqui, por auréolas concêntricas, vamos até, digamos, à parte mais distante e mais despovoada, etc., que é a problemática que vamos introduzir amanhã. Vamos acabar aqui o nosso percurso. Agora sou eu que digo ao Pita, tudo o que for para acrescentar, acrescentas. Há bocadinho começámos pela evocação dos jovens estudantes e atravessámos as várias casas onde eles viveram e onde desenvolveram ações importantes na Alta. Os estudantes que vinham para Coimbra, que se instalaram na Alta de Coimbra e que aí se formaram e formaram a cidade. Nessa altura eu antecipei-me a dizer que havia Miguel Torga, que tendo vindo também do exterior, porque ele não é natural de Coimbra, como não eram os outros de que falámos, não se instalou nas ruas da Alta, escapou um pouco, embora não totalmente, esteve ligado à presença e afim, mas escapou de certa maneira, e contrariamente aos outros que passaram e foram embora, não permaneceram em Coimbra, Torga instalou-se em Coimbra e ficou a viver em Coimbra.
esteve em vários sítios do país, mas foi em Coimbra que elegeu a sua residência e a sua morada. Como médico, temos ali a placa que assinala o consultório de Adolfo Rocha. Miguel Torga é o seu pseudónimo, portanto aqui junto do Mondego, na entrada de Coimbra, e vivia numa casa distante da Alta que nós visitámos, uma casa austera, de grande sobriedade, que hoje pertence à Câmara também e onde se realizam, tal como na Casa da Escrita, mas enfim, a um nível mais simbólico e mais modesto, realizações culturais várias. Não vou falar-vos de Torga, toda a gente conhece Miguel Torga e a obra de Miguel Torga, enfim, diversa, rica, muito marcante para a cidade, muito marcante para o país. Miguel Torga foi candidato a Prémio Nobel da Literatura, que não teve, como todos sabemos, mas aquilo que nos importa, no fundo, no percurso que fizemos, e o Pita chamou muita atenção para isso desde o início, é a relação destes homens que se tornaram escritores, ou em alguns casos destes escritores, com a cidade. E no caso de Miguel Torga, essa relação está muito nítida e muito espelhada no seu diário, em passagens várias, dispersas, e é uma relação complexa. Não é uma relação simples, linear, é uma relação complexa. Torga amava Coimbra, escreveu sobre Coimbra poemas sobre o Mondego, evidentemente, e sobre muitos outros lugares de Coimbra, de certa maneira apaixonados, por isso escolheu viver aqui, mas ao mesmo tempo tinha alguma reserva em relação à cidade de Coimbra. Tinha, eu ouso dizer, alguma reserva em relação à universidade, e em relação a esta separação de que há bocadinho falávamos entre a cidade alta e a cidade baixa. Há, aliás, algumas passagens do diário que são quase chocantes, quando ele, por exemplo, evoca o lirismo biócio de Coimbra. Fala do lirismo biócio de Coimbra, enfim, e muitas outras, mas esta é sempre aquela que nós evocamos. Torga está sempre ligado à ideia da terra, é sempre para nós o escritor da terra, telúrico, o homem dos montes e das montanhas, mas não é só isso, é muitas outras coisas, nomeadamente o médico, e há passagens no diário excepcionais sobre o seu exercício da medicina, e é sobretudo o homem da insubmissão, da revolta, aquele que diz não a muitas coisas, que diz não à servidão, que diz não. Por isso muitos dos seus poemas foram depois musicados e hoje são cantados, tornaram-se baladas, cantados por muitos dos cantores que nós conhecemos. Eu vou apenas, para terminarmos, ler talvez o poema mais clássico, o Orfeu Rebelde, ler umas linhas do Orfeu Rebelde. Enfim, tinha aqui muitas outras coisas, mas também para não estar a amassar-vos. Orfeu Rebelde. Orfeu Rebelde, canto como sou. Canto como um possesso que na casca do tempo, a canivete, gravasse a fúria de cada momento. Canto a ver se o meu canto compromete a eternidade no meu sofrimento. Outros, felizes, sejam roxinóis. Eu ergo a voz assim, num desafio, que o céu e a terra, pedras conjugadas do moinho cruel que me tritura, saibam que há gritos, como há nortadas, violências famintas de ternura. Bicho instintivo que adivinha a morte no corpo de um poeta que a recusa, canto como quem usa os versos em legítima defesa. Os versos canto sem perguntar à musa se o canto é de terror ou de beleza. Bom, e acho que